Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós queremos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então, todos, orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, agradecidos por mais esta oportunidade, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pela paz que nos concedestes, ó Pai. E agora entregamos nas mãos do Senhor a direção de mais este trabalho, que nós possamos ter a inspiração divina para fazer aquilo que sirva de bênçãos para cada um dos nossos irmãos. E que também, meu Pai, o Teu santo nome seja glorificado através de nós. Nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos humildemente
no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A escritura que vamos ler está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, e nós começaremos com o versículo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E enquanto os irmãos procuram, nós vamos dar as nossas notificações rotineiras, o que fazemos diariamente, não é? Então, enquanto isso, vocês vão localizando em vossas Bíblias. Esta programação é publicada diariamente, de segunda a sábado, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, e no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Em Santa Bárbara, no estado de São Paulo, né? E os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. E todos vocês que nos acompanham estão convidados a estarem conosco. Na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras às 19 horas e todos os domingos no horário das 8h30 da manhã. E todos vocês aí da região, dessa região metropolitana de Campinas, estão convidados a estarem conosco também em nossas reuniões, não é? E nós temos os grupos de WhatsApp, onde nós retransmitimos toda a programação deste canal. Portanto, se você, irmão, desejar ser participante de um dos grupos, então é só você deixar aí o teu pedido, teu número, teu nome, né? E nós adicionaremos, e isso será uma bênção, porque quando nós publicamos aqui no canal a nossa programação, o nosso vídeo, imediatamente, simultaneamente, ele também já é publicado no canal. E são 3 canais, não é? Então é muito mais simples, muito mais prático. Você entra no seu WhatsApp, clica no link em azul e você já está dentro da programação, não é? É muito mais fácil, muito mais prático também. E nós pedimos a todos vocês, aqueles que acompanham este canal e que gostam, que amam essa palavra, essa mensagem que é pregada, que vocês, se não ainda não são, que vocês possam ser participantes do canal, não é? Que vocês possam se inscrever e assim também, quando estiver assistindo o vídeo, clique no símbolo de joia, né? Para que o algoritmo do YouTube entenda que tem havido aceitação e possa ir aumentando cada vez mais, né? Promovendo cada vez mais os nossos vídeos, para que outras e outras pessoas mais, outros eleitos, outros filhos de Deus, né? Possam ser alcançados também pela bendita palavra do Senhor. E se você tem um pedido de oração, você pode deixar o seu pedido aí nos comentários também. Coloque aí o teu nome, o lugar de onde você é e o teu motivo, a necessidade que você tem, e a Igreja do Senhor estará orando por você. E dito essas coisas, agora nós vamos então para
a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, começando no versículo 11. Vamos aqui então. Assim que sabemos, ou sabendo, o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos-nos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Chegamos ao final do capítulo, não é? Capítulo 5, segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E agora nós vamos para a continuidade da leitura da mensagem que nós estamos estudando, não é? Que é a mensagem Ouvi, mas agora vejo. E vamos começar aqui a partir do parágrafo 94, porque nós já lemos até o parágrafo 93. Então aqui continuamos com o 94. Agora Jó sabia que isso ia acontecer. E ele sabia que Deus lhe havia dito aquilo, que ele era justo, mas eles fizeram dele um pecador. Assim, ele esperou então pela inspiração. Satanás entrando em todo o povo, e ele chegou
seus confortadores, os assim chamados, o acusaram, mas isto não o moveu, nem um pouquinho. Mas quando a palavra de Deus se tornou vindicada a ele, ele tinha ouvido falar de Deus em seus ouvidos. Porém, um dia, assentado no lugar mais baixo, e enquanto ele estava assentado ali, e todos o acusavam, até mesmo sua esposa, ela dizia que ele estava errado. Ele raspava suas feridas e ali desceu e o repreendeu por ser egoísta na maneira que ele estava acusando a Deus, e assim por diante. Bom, Jó estava na sua situação mais baixa possível, mais degradante possível, e nesta hora é que ele precisava dos seus amigos para lhe ajudar, para lhe dar uma palavra de conforto, para orar por ele. Mas aí eles se tornaram seus acusadores. O irmão Branham está mostrando isso para nós, que Satanás faz isso, e é assim que acontece com cada homem de Deus, com cada filho, né? E então, naquela hora, foi quando a inspiração o atingiu. Então, nesse momento, quando ele estava na sua pior condição, né, no ponto mais degradante da sua vida, seus amigos haviam se tornado seus inimigos, a igreja havia também se tornada sua inimiga. Então ele estava na pior situação possível, mas foi aí neste momento que a inspiração veio. Certamente todos pensavam que Jó estaria abandonado por Deus, que ele teria perdido sua inspiração, mas nesta hora, exatamente nesta hora, foi que a inspiração lhe atingiu, não é? Foi aí quando o relâmpago começou a lampejar. Os trovões começaram a soar. Foi aí quando a inspiração atingiu o profeta, e ele levantou e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele levantará sobre esta terra. Embora os germes da minha pele destruam este corpo, ainda na minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Você notou que coisa maravilhosa? Em sua pior condição, sendo acusado por todos os seus amigos e por irmãos também, não é? Nesta hora, a inspiração o atingiu e ele estava morrendo, não é? Então ele disse: ainda que os vermes da minha pele me comam, me destruam, ainda que eu vá para a sepultura, necessariamente ou inevitavelmente, mas de todas as maneiras, ainda em minha carne eu verei a Deus. O que ele estava dizendo? Se eles me matarem, esses vermes da minha pele me comerem, eu ressuscitarei, como de fato acontecerá, não é? Eu ressuscitarei, acontecerá com todos os que creem em Deus. Aleluia.
Ele viu, eles falaram sobre árvores, a vida botânica, como ela morre e vive outra vez. A água traz isso de volta novamente. O cheiro da água, o aroma da água, os resultados da água caindo sobre uma árvore ou algo, uma semente que foi para o chão. Ele disse: porém, um homem se deita e rende o espírito. Os filhos vêm para honrar e ele não percebe isto, porque está morto, não é? Não percebe porque está morto. Oxalá tu me escondesses na sepultura, Jó 14, até tua ira passar. Ele disse: mas se o homem morre, ele viverá outra vez. Todo tempo designado de minha vida, eu esperarei até minha mudança chegar. Tu me chamarás e eu responderei. Tu me puseste limites que não posso passar além deles. Assim por diante, ele conhecia todas estas coisas. Ele observava a árvore viver, mas o que acontecia com um homem quando ele morria? Ele não levantava outra vez. Então Deus estava lhe mostrando esse Redentor. Glória a Deus. Ele queria ver se havia alguém que podia interceder por ele. Ele havia intercedido por tantas pessoas, porém agora haveria alguém que poderia falar por ele? Poderia alguém colocar sua mão em Jó ou em um homem pecaminoso e um Deus santo e abrir o caminho? Poderia ele ir à sua casa e bater à porta? Abriria ele a porta e falaria com ele por algum tempo? Porém, então, quando a inspiração caiu em seu coração, então ele pôde ver Deus. O relâmpago está lampejando, o trovão soando, e quando isto aconteceu, ele se colocou de pé e disse: eu sei que o meu Redentor vive, meu Redentor, e nos últimos dias ele se levantará de novo, de pé, sobre a terra. Estão vendo? Ele começou a ver a reação de Deus em sua fé. Então, a partir daquele momento, quando a situação chegou no máximo possível de ruim, então agora era a hora de Deus entrar em cena e honrar a fé que ele tinha, honrar o temor que ele tinha a respeito de seu Criador, não é? Agora nós nos perguntamos se poderíamos ver a Deus. Existe alguma maneira pela qual poderíamos vê-lo? Agora foi a única maneira que Deus tinha, provando a Jó. Ele disse: eu ouvi falar de ti com o ouvir do ouvido, mas agora eu te vejo. Mas agora te vejo com os meus olhos. A visão do invisível ficou clara. Ele viu a nuvem passando.
ele ouviu o clarão do relâmpago, ouviu e viu o soar do trovão, talvez em um dia claro, e ele viu que Deus estava naquela nuvem e naquele relâmpago. Ele citou um detalhe importante aqui. Ele viu o trovão, ele viu a nuvem passando, mas talvez não fosse tempo de chuva. Talvez o tempo não estivesse prometendo chuva. Era um dia claro, não estava os céus nublados para chover. Mas com o céu claro, ele viu a nuvem, porque era o sobrenatural passando por ele. Aleluia! Ele pôde ver Deus com seus olhos naturais. Isso é tremendo, hein? Ele pôde ver Deus com seus olhos naturais. Vem, porque o invisível foi feito visível. A visão visível de outros foi então vindicada, esclarecida para os olhos naturais. Exatamente como a fé, com obras, como falamos ontem à noite. Abraão também não tinha Bíblia para ler, mas ele era um profeta, sua visão e sua fé, e isso parecia errado para outros que ele pensasse daquela maneira, que pensasse que eles teriam um bebê. Mas eles tiveram o bebê. Glória a Deus. Quer dizer, era a coisa mais absurda que poderia haver naquele dia, naquele momento. Um homem com 100 anos dizer que ia ser pai naquele instante, e uma senhora, sua esposa, com 90 anos. Era a coisa mais absurda pregar um evangelho desse para quem quer que fosse. Será que se ele estivesse pregando, Abraão, estivesse pregando essa mensagem para nós, eu vou ser pai com 99 anos, com 100 anos, né? E a minha esposa está com 90, nós vamos ser pais. Será que teria algum de nós que creria naquilo? Você já fez essa pergunta para si mesmo, para o seu interior? Você creria naquilo? Que Abraão seria pai e Sara seria mãe? Naquela idade? Só mesmo se a mesma revelação que veio a Abraão viesse a nós. Se nós também não creríamos. Porque é inconcebível na mente humana. Mas é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com o sobrenatural. Deus trabalha com o impossível. Aleluia! Glória a Deus! Bom, mas eles tiveram o bebê, porque a sua visão do bebê era a respeito do que ele estava falando. Eu vou tê-lo. Eu vou tê-lo. Mas quando o bebê nasceu, então outro povo pôde ver com os olhos o que ele viu na visão. E quando você começa a agir sobre aquilo que você crê em seu coração, então o povo conhece a Deus. Aqui tem um detalhe importante. Primeiro, era só Abraão que via isso. Esse fato que aconteceria e que seria um fato sobrenatural, não é? Impossível
à mente humana. Só Abraão via isso. Mas depois que aquilo aconteceu, aí todos tiveram que aceitar que Abraão estava certo. Bendito seja Deus, né? Deus conhece a Deus e sabem o que está acontecendo com você, através da maneira que você age. É assim que você vê Deus, com os olhos, mas não ele, embora ele tivesse feito o que era bom, tudo o que ele tinha feito para os outros, ele precisava de alguém para interceder por ele. Quando o nascimento do bebê chegou, Isaac, a inspiração que o havia atingido a isto, tinha vindicado sua visão, para onde o povo pudesse ver que o que ele tinha, isto na visão, era realmente a verdade. Glória a Deus. Então, por isso, Jó disse, eu havia ouvido, eu tinha escutado, mas agora eu vejo. E quando ele viu, aquilo veio a acontecer, os outros também viram que o que ele falava era verdadeiro, era real, não era uma tonteria ou não era um estado de loucura do homem que já estava com 100 anos, não é? E Jó também, que estava no seu pior estado, no estado mais degradante, mas ainda, ele disse, ainda em minha carne, com estes olhos, eu verei a Deus. Agora, às vezes, essas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. Geralmente são as crises que nos levam até isto. Isso aqui é outro detalhe. As crises geralmente é o que nos leva até isso, até chegarmos nessa perfeição de fé, não é? Foi a crise que levou Jó a isto. Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos. Filhos ele não tinha mais, não é? Seus filhos estavam mortos. Seus camelos e todos os seus bens haviam acabado e estavam destruídos, e sua própria vida, do topo de sua cabeça até a sola de seus pés, ele tinha feridas. Foi uma crise pela qual ele passou. Foi aí onde a inspiração o atingiu. Aleluia! Os homens e mulheres, nesta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor, vocês que têm odiado o batismo do Espírito Santo, talvez você descansou sobre alguma sensação ou algo que você fez que Satanás pode personificar e não pode ter o verdadeiro Espírito em você para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar uma palavra dessa Bíblia? Como não sendo correta? Quer dizer, como é que poderia acontecer isso? O Espírito Santo estar dentro de mim, ou dentro de você, ou dentro de quem quer que seja, e nós negarmos um item das Sagradas Escrituras.
sendo que foi Ele, aquele Espírito Santo que está dentro de você e de mim, é que escreveu aquilo ali. Então isso seria completamente impossível acontecer, não é? Você não pode fazer isto. Não importa quão religioso seja você e quantas igrejas, ou seja, a quantas igrejas você pertença, em quantos livros esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isto. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. Então é preciso que venha a inspiração de Deus para que nós possamos ver isso claramente, não é? Ver aquilo que Deus vai fazer ou que está fazendo claramente. E se você derrama água no chão e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Então, se você derrama água em um chão onde tem um piso, onde tem asfalto, qualquer coisa assim, pode derramar água ali, como é que vai nascer alguma semente? Não é? Ali não tem semente naquela substância que não é terra, mas se você derramar na terra, lá na terra tem semente que vai nascer, né? Eu estou terminando este parágrafo aqui. Não há nada ali que possa nascer, isto é que apenas o eleito de Deus verá isto. Amém. Então, aí está a sentença final. Apenas o eleito de Deus verá isto. Ou então, os eleitos de Deus verão estas coisas. Amém? Que Deus nos ajude. E agora nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Bendito Pai Celestial, nossas almas se regozijam, Senhor, quando nós podemos ouvir e ver estas coisas que o Senhor tem nos mandado, meu Deus. Que verdades maravilhosas, que verdades tremendas o Senhor tem nos enviado, que ensinamento profundo para as nossas almas. Ó Pai Santo, e nesta hora eu peço em favor de cada irmão meu, de cada irmã que esteja conectado com esta programação e que a inspiração possa vir sobre cada um deles e que possamos ver todos nós como Jó viu, porque Jó havia ouvido. Está tudo bem, você ouve através do ouvido, mas às vezes não vê através dos olhos da fé, dos olhos da alma. Meu Deus, ajuda cada um de nós a alcançarmos, Senhor, esse degrau, a alcançarmos esse patamar mais alto com Deus. Abençoa cada um, cura também as doenças, liberta das opressões, das dúvidas, dos males que cercam a cada um. Abençoa cada lar, cada família, cada pastor, cada igreja. Abençoa, Senhor, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus, meus irmãos, chegamos ao final da apresentação. Nós damos graças a Deus porque fomos grandemente abençoados, não é? E se o Senhor nosso Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação, recebendo dele, o Senhor, mais uma porção tremenda de sua bendita palavra. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.